Amanhã o senhor viaja com o presidente Jair Bolsonaro, o senhor até vai com ele, né? Como está a relação do governo de Minas com o governo federal, com o presidente Bolsonaro? Te diria que muito bem, respeito muito o presidente, respeito muito esse governo. Sei que, eventualmente, ele tem sido criticado, mas uma coisa nós não podemos negar: é um governo de pessoas patriotas. Eu estou no governo de Minas no mesmo sentido. Eu estou lá como voluntário. Eu poderia estar no setor privado, onde eu sempre trabalhei, ganhando mais, tendo menos amolações, mas eu observei que o Brasil chegou aonde chegou em 2015, 2016, que nós tivemos aquela quantidade de escândalos que afetou a economia, um desemprego astronômico, a economia caiu quase que 8%. Eu tive de demitir na empresa que eu administrava 2.500 funcionários, 1/3 da força de trabalho. Eu vi naquele momento que não adianta você querer ter um bom emprego, ter uma boa empresa num país que está afundando. O que vale uma empresa na Venezuela? O que valeria a sua casa se ela estivesse lá em Caracas? Nada, porque ninguém quer. É um país que perdeu 7 milhões de pessoas nos últimos anos. E o Brasil estava caminhando para ser algo semelhante a uma Venezuela. E por quê? Por causa de pessoas igual a mim. Eu sempre foquei muito no meu trabalho, no setor privado, e nunca participei de nada de política. E vi que a política, infelizmente tarde, aos 53 anos, é muito importante, que todos precisam participar. Não como candidato, como eu fui, mas participar de um partido, opinar, deixar claro que tem candidato bom, que tem candidato ruim, e não terceirizar como eu sempre fiz. Eu sempre pensei, eu estou administrando bem a minha empresa, com certeza tem gente administrando bem o Estado. Pensamento simplista, para não dizer ingênuo. E vi que não funciona. Nós precisamos. Agora eu estou tirando o meu atraso. Estou 24 horas por dia focado em tirar o meu atraso de nunca ter participado. E como é que você pretende entregar esse Estado? Pode. O senhor falou, governador, que Minas é um estado quebrado, né? A gente precisa reconhecer que realmente foi a sua gestão que começou a tentar colocar Minas no regime de recuperação fiscal, que é essa espécie de recuperação judicial que o governo federal inventou para os estados, que até hoje só o Rio conseguiu entrar. Mas para entrar, e aí Minas tem falado com o Tesouro que até julho entregaria, né, as condições para entrar, vocês teriam que aprovar uma série de leis que até agora não, além da Previdência, privatizações, congelamento de salários e teto para despesas primárias. O seu problema é político no Estado? Eu te diria que não. O nosso problema lá foi pegar um Estado arruinado. Eles me perguntam, Minas tinha uma gestão ruim? Eu falo, Minas não tinha gestão. Aquilo estava solto. É como se numa empresa, cada departamento tivesse um presidente e cada um faria o que queria. O Estado estava administrado exatamente dessa maneira, não tinha nenhuma coordenação. Esse primeiro ano nós ficamos apagando incêndios. Trabalhamos muito, reduzimos mais de 42 mil cargos, o que é expressivo. Só a economia de 42 mil funcionários a menos já é bem representativa. E melhoramos a máquina do Estado. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A Assembleia de Minas, da mesma maneira que outros legislativos no Brasil, ganharam mais protagonismo, e eu tive uma dificuldade adicional em Minas com relação a todos os outros governadores do Brasil. Eu sou de um partido muito pequeno, eu nunca tive experiência política. Assim que eu entrei, muita gente começou a falar impeachment, como se eu fosse um débil mental, que eu não ia dar conta. E depois de 5, 6 meses de governo, viram que nós éramos muito melhores do que quem estava lá. Inclusive a Assembleia de Minas criou um mecanismo muito bom que chama Assembleia Fiscaliza, aonde todos os meus 12 secretários, que antes eram 21, que eu reduzi para 12, são intimados aí à Assembleia para dar esclarecimentos. Todos foram e se saíram muito bem, porque todos foram contratados, selecionados pela sua competência. Se tivesse sido no governo anterior, eu penso que 90% tomaria bomba, porque estava na saúde uma pessoa que nunca administrou um hospital, diferente de quem está lá hoje. Então, com essa credibilidade que nós estamos conquistando, com os resultados que nós estamos mostrando,
A criminalidade é a menor dos últimos anos, a criação de emprego a melhor dos últimos 7, 8 anos. Todos os índices melhoraram, estamos aguardando agora o IDEB. Com certeza vai melhorar também. E gastando menos com menos gente, os prefeitos satisfeitos, porque o último governador saqueou as prefeituras. Muitas ainda não pagaram o 13º. Eu estou pagando tudo rigorosamente em dia. Então é um sacrifício muito grande, porque eu não tenho Casa da Moeda para imprimir dinheiro. Eu não tenho acesso a bancos também. Tudo nós estamos tirando do custeio. Tem secretaria nossa que esse ano gastou em 19 70% a menos do que gastou em 18. Mas está sendo feita a lição que precisava. E o último governo do estado ficou tampando o sol com a peneira. Não, está tudo bem, põe um termômetro em quem está febril que só marca 36,5, tira e fala, não, está tudo certo. E estava com 42 de febre. Então nós estamos dando transparência, estamos mostrando a podridão que estava o estado. Aí o que eu queria saber, essa questão da podridão, que é algo importante. O senhor fala da questão administrativa, mas há também escândalos e investigação. O governo tem a dimensão do que aconteceu no estado de Minas Gerais, desse ponto de vista do desvio de recursos públicos? O senhor fala de privatização de estatais. É possível aferir esse uso político que era feito das estatais de Minas Gerais e quais serão privatizadas? Camarote, nós queremos, se possível, privatizar todas elas. As estatais, não é só de Minas, a maior parte delas no Brasil, são usadas, infelizmente, com finalidades políticas. Copasa, CEMIG, tanto é que elas valorizaram substancialmente logo que ficou visível que eu iria ganhar a eleição. Praticamente dobraram de valor, o que sinalizou que elas passariam a ter uma gestão séria. A CEMIG hoje, eu sei, é investigada por uma série de problemas passados que ela cometeu. Ela é sócia de empreendimentos extremamente problemáticos, Belo Monte, Renova, no sul da Bahia, prejuízos de bilhões, aonde ela perdeu bilhões, já vendemos uma parte da Light. E fica claro que essas empresas sempre foram manipuladas. E um dos contratos do Poder Executivo, seria muito bom trazer detalhes dele, mas eu não tenho aqui, era um contrato de 106 milhões por ano. Nós renovamos esse contrato por 2 milhões por ano. Para que tipo de coisa? Eu não sei o escopo do contrato, mas ele previa tantas coisas dispensáveis que nós conseguimos, num contrato, gerar uma economia de 104 milhões. Caiu de 106 para 2. O senhor vai pedir investigação disso? Tipo assim, é como se você contratasse um serviço de limpeza aqui, que a pessoa precisaria vir com um pincelzinho para tirar aqui a poeirinha que fica. Você não precisa, o serviço de limpeza pode ser um serviço normal. Não era um contrato de limpeza, eu não tenho aqui os detalhes, o secretário Otto do Planejamento é que renegociou esse caso e que me passou. Uma economia de 98,5%. Exato. E tudo superestimado. O último governador usava helicóptero diversas vezes por dia. Ele ia para o Palácio da Liberdade, voltava para casa para almoçar, voltava para lá. Era tudo assim, como se tudo caísse do céu e de graça. Governador, desculpe, eu queria saber, desculpe mais uma vez, eu queria saber se há estimativa porque o senhor falou do caos administrativo, mas do impacto desses escândalos, desses esquemas nas contas estaduais. Camarote, nós demitimos muitas pessoas que não frequentavam mais o trabalho, mas constavam na folha de pagamento, fizemos esse tipo de demissão. Nós não chegamos a quantificar, porque isso acontece em todas as áreas, nas estatais, nós enxugamos diretoria, enxugamos conselho fiscal, conselho de administração, estava tudo superdimensionado no limite máximo. E você sabe que não é porque tem 3 dentistas atuando na sua boca que o seu dente vai ser mais bem tratado. Um dentista já é suficiente. Tudo em Minas estava mais ou menos nessa direção. Era o PT que estava lá distribuindo empregos. Quanto mais empregos ele distribui, mais partidários ele tem contribuindo com o partido.
Então, era prática comum e que foi muito intensificada na última gestão. Essa quantidade, infelizmente, eu não tenho, mas eu posso te dizer que nós já reduzimos 5 bilhões ano as despesas do Estado. Agora, o que é corrupção, o que é ineficiência, é difícil de separar.